tô escrevendo isso do meu AP. E preciso que vocês entendam uma parada antes de eu explicar o que aconteceu. Preciso que saibam que o experimento da fome de Minnesota foi real. Em 1944, na Universidade de Minnesota, o Dr. Keyes conduziu o que se tornaria um dos estudos psicológicos mais perturbadores da história americana. 36 objetores de consciência, homens que se recusaram a lutar na Segunda Guerra Mundial, se ofereceram para passar fome. Por 6 meses, eles foram alimentados com aproximadamente 1.800 calorias por dia enquanto faziam trabalho pesado. Depois, por 3 meses de reabilitação, eles foram lentamente realimentados. Os resultados foram horríveis. Os homens ficaram obcecados por comida, colecionando receitas, lambendo os pratos, alguns até cogitando canibalismo. Eles sofreram depressão severa, automutilação e mudanças de personalidade tão profundas que vários nunca se recuperaram totalmente. Um homem, está documentado, cortou 3 dedos com um machado, embora não conseguisse se lembrar se foi de propósito ou não. O experimento foi projetado para ajudar a entender como realimentar populações famintas na Europa pós-guerra. Foi conduzido no porão do laboratório da Universidade de Minnesota, em um prédio sem graça que ainda existe hoje. Eu sei de tudo isso porque sou consultor de demolição. Era consultor de demolição. 3 semanas atrás, a universidade finalmente aprovou a demolição do antigo laboratório, o prédio onde o experimento aconteceu. A maior parte estava abandonada desde a década de 1980, considerada muito desatualizada e muito cara para reformar. Meu trabalho era inspecionar a estrutura, identificar quaisquer materiais perigosos e mapear a maneira mais segura de derrubá-la. Entrei numa terça-feira de manhã, sozinho. O prédio cheirava errado desde o momento em que entrei. Não o mofo e a podridão de sempre que você encontra em prédios abandonados. Era mais forte, mais orgânico. Como a fábrica de processamento que eu tinha inspecionado alguns anos atrás, mas com um fundo de algo avinagrado e doentio. Os andares principais eram padrão, com escritórios vazios, laboratórios vazios e a poeira acumulada de décadas. Meus passos ecoavam demais. Os planos arquitetônicos mostravam 4 andares, mas quando verifiquei as escadas, encontrei marcações para um subsolo que não estavam em nenhuma das minhas documentações. Curiosidade profissional é uma desvantagem na minha área de trabalho. Eu deveria ter deixado para lá. As escadas eram estreitas, de concreto institucional, que havia sido pintado de cinza anos atrás. Minha lanterna pegou algo nas paredes quando desci, arranhões profundos, correndo paralelos pelo concreto em conjuntos de 5, como se alguém tivesse arrastado as unhas pelas paredes com força suficiente para cavar a pedra. O subsolo era um longo corredor com pequenos cômodos, celas, na verdade. Cada uma tinha uma estrutura de cama estreita, uma pequena mesa e uma única lâmpada nua no teto. Minha documentação dizia que esse nível havia sido usado para observação prolongada durante vários estudos. Os quartos ainda tinham números pintados nas portas, S1 a S36. 36 quartos. 36 sujeitos. Eu senti frio apesar do meu casaco. Os arranhões estavam por toda parte aqui embaixo, nas molduras das portas, nos pisos, até nos tetos. Em um quarto, alguém havia esculpido palavras no gesso. Ainda com fome, repetido em espirais maníacas que cobriam uma parede inteira. A caligrafia se degradava à medida que avançava, tornando-se menos controlada, mais irregular. No final do corredor, havia uma pesada porta de aço com várias fechaduras. Uma placa dizia: observasse-o de longo prazo, pessoal autorizado somente -DR case. As fechaduras já estavam abertas. Eu deveria ter ido embora. Deus, eu deveria ter ido embora. O quarto além era grande, talvez 12 por 18 metros, com um teto que desaparecia na escuridão, além do alcance da minha lanterna. O cheiro me atingiu como um soco, aquele cheiro de fábrica de processamento intensificado 100 vezes. E por baixo disso, algo mais. Algo que fez meu cérebro gritar. Havia camas dispostas em fileiras organizadas. 36 camas. 23 delas estavam ocupadas. Preciso que você entenda,
Eu já vi corpos antes. Acidentes em canteiros de obras, alguns suicídios em prédios que eu inspecionei. Eu sei como um cadáver se parece. Estes não eram cadáveres. Eles estavam se movendo. Não muito, apenas a lenta subida e descida da respiração. E eles estavam errados. Mesmo na luz fraca da minha lanterna, eu podia ver que eles estavam errados. Esquelético não chegava nem perto de descrever. Estes eram corpos que haviam se consumido, queimado cada grama de gordura e então começado no músculo, deixando nada além de pele esticada sobre osso e tendão. Mas eles eram muito longos. As proporções estavam erradas. Seus dedos se estendiam muito além de onde os dedos deveriam terminar, com unhas que haviam crescido grossas, amarelas e curvadas. Suas articulações inchavam grotescamente, joelhos e cotovelos inchados para o dobro do seu tamanho normal. E seus olhos? Quando minha luz passou pela cama mais próxima, os olhos se abriram de repente. Eles eram enormes, ocupando quase metade do rosto, com pupilas dilatadas tão amplas que pareciam pretas. Eles refletiam minha lanterna como a de um animal. A boca da coisa se abriu, e eu ouvi um som que nunca vou esquecer. Um clique molhado e desesperado, como se alguém estivesse tentando falar com a boca cheia de saliva. Sua mandíbula se distendeu demais, e eu vi que seus dentes haviam mudado, se tornado mais afiados, mais numerosos. Então ele se moveu. Eu nunca vi nada acelerar assim. Em um momento estava imóvel, no momento seguinte estava em pé na cama em uma posição agachada, com a cabeça inclinada em um ângulo que quebraria o pescoço de uma pessoa normal. Não se moveu suavemente, ele se contorceu para a posição, como um vídeo pulando quadros. Todos eles estavam acordados agora, 23 pares daqueles olhos enormes e famintos fixos em mim. Eu corri, atrás de mim. Eu os ouvi chegando, não passos, mas um som horrível de arrastar, como se estivessem se movendo de 4. Ou mais de 4. Eu não olhei para trás. Subi as escadas e as peguei de 3 em 3, meus pulmões queimando, meu coração martelando tão forte que pensei que ia explodir. Algo agarrou meu tornozelo. Eu caí com força, meu queixo rachando contra os degraus de concreto. Atordoado, olhei para trás. Um deles tinha me pego. Sua mão, se você pudesse chamar assim, envolveu completamente minha perna, aqueles dedos alongados se encontrando do outro lado. Seu rosto estava a centímetros do meu, e eu podia ver todos os detalhes na iluminação de emergência da escada. Ele já tinha sido um homem. Eu podia ver isso na estrutura óssea, nos restos de humanidade ainda agarrados em seus traços. Mas a fome o havia refinado em outra coisa, algo que a evolução nunca pretendia. Sua pele era translúcida, veias azuis visíveis por baixo como um mapa. Seus olhos estavam desesperados, famintos, insanos. Sua boca se abriu mais do que deveria ser possível, e eu vi sua garganta convulsionando, saliva escorrendo pelo queixo em jatos. O cheiro de sua respiração era indescritível, podridão e ácido estomacal, e algo químico. Ele falou. Com fome, ele sussurrou, voz como folhas secas. Tão, com fome. Eu chutei a cara dele com o pé livre. Algo estalou. Ele não me soltou, mas recuou o suficiente para que eu pudesse arrancar minha perna. Subi as escadas de mãos e joelhos, depois encontrei meus pés e corri. Cheguei ao andar principal. A saída estava bem ali, a luz do dia visível através das janelas sujas. Eu ia conseguir. Então eu os vi de novo. Eles estavam no corredor à frente, 3 deles, bloqueando a porta. Eles devem ter conhecido outra maneira de subir. Eles se moviam daquele jeito horrível de stop motion, se contorcendo de um ponto a outro, suas cabeças se movendo em solavancos nítidos, como pássaros, para rastrear meus movimentos. O do meio estava usando os restos podres do que pode ter sido um distintivo de voluntário da UFM. Eu só conseguia distinguir o ano, 1945. 78 anos. Eles estavam lá embaixo há 78 anos. Olhei em volta freneticamente e vi outra escada que levava para cima. Corri para ela, ouvindo aquele arrastar atrás de mim de novo. Subi um lance, depois outro.
Eu estava no terceiro andar agora, correndo por um corredor de escritórios vazios. Ali, uma janela e uma saída de incêndio do lado de fora. Eu não desacelerei. Levantei os braços e mergulhei pelo vidro. Eu aterrissai na escada de incêndio com força suficiente para ver estrelas, vidro embutido no meu casaco e cabelo. Abaixo de mim, eu os ouvi se jogando contra a moldura da janela, incapazes ou relutantes em seguir. Eu meio que subi, meio que caí pela escada de incêndio e corri para minha caminhonete. Eu estava a 1 quilômetro de distância antes de parar de tremer o suficiente para dirigir direito. Eu não contei para ninguém. Quem acreditaria em mim? Liguei para a universidade e disse que o prédio estava estruturalmente instável, que precisaríamos selá-lo antes que a demolição pudesse prosseguir. Eles disseram que cuidariam disso. Isso foi há 3 semanas. No começo, eu achei que estava bem. Assustado, com certeza, mas bem. Eu tinha levado um susto, tinha escapado, tinha acabado. Então eu comecei a sentir fome. Não a fome normal. Isso era outra coisa. Eu comi uma refeição completa, uma refeição enorme, mais do que eu normalmente comeria, e 1 hora depois, eu estava faminto de novo, não só com um pouco de fome. Genuinamente, dolorosamente faminto, como se eu não tivesse comido em dias. Eu fui a um médico, ela fez exames. Tudo deu normal, ela disse. Meu metabolismo estava bom. Ela sugeriu que poderia ser psicológico. Me deu o número de um terapeuta. Mas não é psicológico. Eu sei porque perdi 7 quilos em 3 semanas, apesar de comer constantemente. Eu sei porque quando olho para minhas mãos, meus dedos parecem mais longos. Não muito, só um pouco. Só o suficiente para que eu perceba quando estou digitando ou segurando um garfo. Eu sei porque minhas articulações doem. Meus joelhos estalam quando eu me levanto, e eles parecem inchados, quentes ao toque. Eu sei porque ontem à noite, eu olhei no espelho e meus olhos pareciam grandes demais para o meu rosto. Eu sei porque não consigo parar de pensar em comida. Cada pensamento volta para isso. Eu sonho em comer, acordo com a mandíbula doendo de ranger os dentes. Comecei a colecionar receitas obsessivamente, imprimi-las e cobrir as paredes do meu apartamento com elas. Quando eu como, me pego lambendo meu prato. Ontem, me peguei calculando o valor calórico do cachorro do meu vizinho. Eu sei porque a fome não está mais no meu estômago. Está nos meus ossos, nas minhas células, no meu DNA. Está me reescrevendo de dentro para fora. Eu passei pelo prédio ontem. Havia veículos de manutenção da universidade do lado de fora e trabalhadores instalando painéis de aço pesados sobre todas as janelas e portas. Uma nova placa dizia: condenado, sem entrada, estrutura perigosa. Eles estão selando eles lá dentro, mas é tarde demais para mim. Estou escrevendo isso como um aviso. O experimento da fome de Minnesota não terminou em 1945. Ainda está acontecendo. Aqueles homens se ofereceram para passar fome pela ciência, para ajudar a humanidade, e algo nesse processo os transformou em algo que não deveria existir. Talvez tenha sido a duração, a fome por tanto tempo que seus corpos se adaptaram de maneiras impossíveis. Talvez tenha sido outra coisa, algo naquele prédio, naquele porão. Não importa agora. O que importa é que eu posso sentir isso acontecendo. As mudanças estão acelerando. Meus dedos estão definitivamente mais longos hoje. Tive que redimensionar meu teclado no trabalho. Minha mandíbula estala quando eu mastigo, como se os ossos estivessem se soltando, se preparando para se estender. Estou com tanta fome que mal consigo pensar, e comer não ajuda mais. Nada ajuda. Ontem à noite, senti a vontade de voltar. De volta para aquele prédio, de volta para aquele porão. A fome me chama para lá, sussurra que o alívio está esperando no escuro com os outros. Que eu pertenço lá agora, que eu sempre pertenci lá. Estou tentando resistir, estou tentando tanto resistir. Mas estou com tanta fome. E meu contrato de aluguel vence no mês que vem. Acho que não vou renová-lo. Se você está lendo isso, fique longe do antigo laboratório do campus da Universidade de Minnesota. Não chegue perto dele.
Não tente investigar. Eles selaram agora, mas os selos podem ser quebrados. E o que quer que você faça, se você estiver perto daquele lugar e ouvir sons de arranhões vindos do subsolo, se você sentir aquele cheiro de fábrica de processamento misturado com vinagre e coisa errada, corra, porque eles ainda estão com fome. Nós ainda estamos com fome. E eu não acho que consigo aguentar muito mais. Meus dedos estão longos demais para digitar confortavelmente. Estou terminando isso aqui. Existem 36 camas lá embaixo. Acho que uma delas sempre foi minha.